Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Eu quero chamar a atenção dos alunos do terceiro ano aí do Colégio Florestal, porque estaremos a partir de agora fazendo a correção da lista de atividade que foi enviada aí para vocês. Nós faremos a correção em 3 ou 4 videoaulas, porque em apenas uma videoaula vai ficar muito extenso. Então faremos em mais de uma videoaula. A lista de vocês aí tem 15 exercícios. Estaremos a partir de agora fazendo essa correção. Pegue a sua atividade, lápis e caneta e vamos trabalhar. Lembrando que o assunto aí da atividade é sobre classificação dos carbonos e classificação das cadeias carbônicas. Na verdade, é uma introdução à química orgânica. Então, eu quero aqui fazer uma rápida revisão aqui para a gente começar a resolver os exercícios, tá certo? Então, vamos fazer uma revisão. Então, nosso assunto é química orgânica. Química orgânica, que é a química que estuda os compostos do carbono. Nós aprendemos que para um composto ser orgânico, ele precisa ter o elemento carbono. Então, concluímos que o carbono é o principal elemento dos compostos orgânicos. Então, podemos colocar aqui como exemplo o CH4, que é o metano, C2H6O, que é o álcool etílico, e assim por diante, tá certo? Etc. Então, observe que em todas as duas fórmulas nós temos aqui a presença do elemento químico carbono. Então, para ser orgânico tem que ter carbono. E nós aprendemos sobre esse elemento carbono, que é tão importante para a química orgânica. Então, por ele ser um elemento essencial e indispensável aos compostos orgânicos, ele apresenta algumas características especiais. E a primeira característica que nós vimos do carbono é a sua tetravalência, ou seja, o carbono é tetravalente. Então, valência se refere à quantidade de ligações que o átomo faz, tá certo? Então, se o carbono é tetravalente, ele faz 4 ligações covalentes. Então, aqui tetra significa 4. Então, o carbono vai fazer 4 ligações. Exemplo. Vamos fazer aqui a fórmula do metano. Tá certo? Aqui o carbono ligado a 4 hidrogênios. Então, observe que cada tracinho desse representa uma ligação feita aqui pelo carbono. Tá certo? Então, nós temos aqui 4 ligações. Então, 4 tracinhos no carbono simboliza 4 ligações. Então, por isso que nós falamos que o carbono é tetravalente. Tá certo? Além de ser tetravalente, a outra característica importante do carbono é que ele faz ligações múltiplas. Ele faz ligações múltiplas. O que significa isso? Ele faz ligações simples, duplas e triplas. Tá certo? O que seriam ligações simples? Ligações simples é quando o carbono está fazendo aqui uma ligação para cada direção. Então, se nós temos aqui um tracinho para cada lado, nós temos aqui ligações simples. Tá certo? Quando nós falamos de ligações duplas,
é quando o carbono ele faz duas ligações na mesma direção. Então, observe aqui que nós temos esses dois tracinhos juntos. Isso aqui é uma ligação dupla que o carbono está fazendo com outro elemento. Pode ser um outro carbono ou outro elemento. Então, ligações duplas, tá certo? E ligações triplas ou triplas é quando nós vamos ter três tracinhos para uma mesma direção. Então, observe que os três tracinhos juntos, isso aqui simboliza uma ligação tripla, tá certo? Então, isso que são ligações múltiplas. Ligações simples, um tracinho para cada lado. Ligações dupla, dois tracinhos para um mesmo lado, uma mesma direção. E ligações triplas, três tracinhos na mesma direção, tá certo? Porém, independentemente do carbono estar fazendo ligações simples, duplas ou triplas, vocês podem perceber que em cada caso, ou em todos os casos, o carbono está fazendo 4 ligações. Aqui nós temos 4 tracinhos, 4 ligações. Aqui nós temos uma ligação dupla, mas se contarmos aqui vai dar 4 tracinhos também. 1, 2, 3, 4. 4 ligações. Aqui nós temos uma ligação tripla, porém, nós temos aqui no total 4 tracinhos. 1, 2, 3, 4. Então, independente do tipo de ligação, o carbono sempre vai fazer 4 ligações, tá ok? E dando continuidade, nós falamos sobre a classificação dos carbonos. Porque nós podemos classificar os carbonos de uma cadeia carbônica, porque a outra característica do carbono, a terceira, é que ele tem a capacidade de formar cadeias carbônicas. Cadeias carbônicas são sequências de carbono. Então, nós podemos classificar em uma cadeia cada carbono, tá certo? Essa classificação ela é feita em 4 tipos. Os carbonos podem ser primários, secundários, terciários e quaternários. Então, nós temos 4 tipos de carbono: primário, secundário, terciário e quaternário. Vamos aqui exemplificar cada um. Carbono primário. Vou fazer aqui esse desenho com 3 carbonos. Em cada carbono eu tenho que ter cuidado de colocar os 4 tracinhos, está aqui. Então, se vocês observarem, nós definimos que carbono primário é aquele carbono que está ligado em apenas outro carbono, ou ele está diretamente ligado em apenas mais um carbono. Então, se a gente analisar esse primeiro carbono aqui, ele está ligado em toda essa cadeia de 3 carbonos, porém ele só está ligado diretamente nesse carbono do meio. Então, esse primeiro carbono só está ligado diretamente nesse carbono. Então, esse carbono aqui é primário, tá certo? O último carbono, ele também está ligado diretamente só a esse carbono do meio. Apesar dele estar ligado em toda a cadeia, mas diretamente ele só está ligado nesse carbono do meio. Então, esse carbono aqui, o terceiro carbono, também ele é primário, tá certo? Esse carbono do meio, se a gente observar, ele está ligado diretamente a 2 carbonos, ao que está desse lado e ao que está do outro lado. Então, esse do meio está ligado a 2, então ele não é primário. Então, vamos aqui para carbono secundário. Carbono secundário. Vou fazer aqui o mesmo desenho, tá certo? Nós já vimos que o primeiro carbono e o último é primário. Então, observe o carbono do meio. Esse carbono do meio, ele está ligado diretamente a esse primeiro carbono. Está ligado também a esse terceiro carbono. Então, esse carbono do meio está ligado em 2 carbonos, tá certo? Então, ele é secundário, tá certo? Vamos ver um exemplo agora de carbono terciário. Carbono terciário é aquele que está ligado em 3 carbonos. O secundário é aquele que está ligado em 2, em outros 2 carbonos. E terciário é aquele que está ligado em outros 3 carbonos.
Vamos fazer aqui um exemplo. Eu vou utilizar aqui o mesmo exemplo do carbono primário e vou fazer aqui. Então, observa aqui, nessa cadeia nós temos 4 carbonos. Esse daqui nós vimos que é primário, porque só está ligado no do meio. O de cá nós vimos também que é primário, tá certo? Esse aqui de baixo também é primário, porque ele só está ligado nesse de cima. Porém, observe esse carbono aqui do meio. Esse carbono aqui do meio, eu vou circular ele de vermelho. Ele é terciário, por quê? Porque ele está ligado em 3. Ele está ligado nesse carbono de baixo, está ligado nesse carbono aqui da esquerda, está ligado nesse carbono da direita. Então, esse aqui é terciário, certo? Vamos agora ver o exemplo de um carbono quaternário. Carbono quaternário é aquele que está ligado em outros 4 carbonos, certo? Então, se a gente observar esse desenho aqui, uma cadeia com 5 carbonos, esse carbono aqui, ele é primário, porque ele só está ligado nesse. O carbono de cima também é primário, porque só está ligado nesse do meio. O carbono de cada frente também é primário, porque só está ligado nesse do meio. E o carbono de baixo também é primário, porque só está ligado nesse do meio. Agora, observe esse carbono do meio. Esse carbono do meio, ele está ligado ao de cima, está ligado ao da esquerda, está ligado ao da direita e está ligado ao de baixo. Então, se ele está ligado a 4 carbonos, ele é quaternário, tá certo? Muito bem. Nós vamos agora ver sobre classificação das cadeias, que é outro assunto aí da nossa atividade. Classificação das cadeias carbônicas. Classificação das cadeias carbônicas. Já vimos que cadeias carbônicas são sequências de carbonos, tá certo? Na classificação das cadeias, existem 4 tipos de classificação. A primeira classificação é quanto ao fechamento da cadeia. Quanto ao fechamento da cadeia. Então, quando nós falamos em fechamento da cadeia, nós vamos entender que a cadeia pode ser aberta. Uma cadeia pode ser aberta. A gente também pode chamá-la de acíclica. Acíclica tem o mesmo significado de aberta. Ou ainda alifática. Ambas as palavras têm o mesmo significado, tá certo? Então, uma cadeia aberta é aquela que não sofre nenhum fechamento. Então, nós poderíamos aqui usar como exemplo de uma cadeia aberta. Eu vou aqui fazer um exemplo. Fazer aqui uma sequência de carbonos. Então, aqui nós temos uma sequência de 5 carbonos, certo? E essa cadeia ela está aberta. As suas extremidades estão livres, tá certo? Então, ela não é uma cadeia fechada, que a gente chama de cadeia aberta, acíclica ou alifática. Nós poderíamos aqui fazer outro exemplo também. Nós temos outro exemplo. Existe essa maneira de nós fazermos também, porque esses tracinhos que nós estamos colocando aqui, na ponta de cada tracinho tem um elemento hidrogênio, na ponta de cada tracinho. Então a gente pode juntar esses hidrogênios e colocar dessa maneira, tá certo? Então isso aqui também é uma cadeia aberta. Observe que ela tem uma pontinha aqui para baixo, porém as suas extremidades estão livres. Então aqui é uma cadeia aberta. Quanto ao fechamento da cadeia, nós temos, além da cadeia aberta, podemos ter a cadeia fechada. Cadeia fechada ou cíclica. Então, fechada e cíclica é a mesma coisa. Então, cadeia fechada ou cíclica é aquela que sofre um fechamento. Então, nós poderíamos aqui usar como exemplo
observe que essa cadeia, 4 carbonos, porém nós temos aqui uma cadeia fechada. Um quadrado, uma cadeia fechada, ela não tem extremidades livres, tá certo? Então a gente chama de cadeia fechada, que ela poderia também ser representada simplesmente por um quadrado. Que nós aprendemos que cada quina aqui tem um carbono e, consequentemente, tem os hidrogênios, tá certo? É outro exemplo de cadeia fechada. Aqui também é uma cadeia fechada. Apesar de termos aqui uma ponta aqui de carbonos, que a gente chama de ramificação, mas a cadeia principal é esse ciclo, tá certo? Então observe que é uma estrutura fechada. Então não tem como a gente confundir uma cadeia aberta com uma cadeia fechada, é totalmente diferente. Então aqui é a primeira classificação das cadeias. A segunda classificação é quanto à disposição dos átomos. Essa classificação aqui nós vamos dizer se a cadeia ela é normal ou ramificada. Então aqui nós temos a cadeia normal, que é aquela cadeia que sofre, que é linear, ela tem uma sequência única, tá certo? Ela não vai apresentar pontas. Então nós vamos aqui usar como exemplo CH3, CH2, CH2, CH3. Então essa cadeia aqui, ela tem uma sequência única, linear. A gente não observa aqui pontas nem para baixo nem para cima. Então isso aqui é uma cadeia normal, tá certo? Nós poderíamos também ter uma cadeia fechada, certo? Porém, observe que nessa estrutura fechada não tem aqui nenhuma ponta. Não tem elementos aqui na ponta formando ramificações como foi esse exemplo aqui de cima, tá certo? Então, se a cadeia ela segue uma sequência única, a gente chama de cadeia normal, certo? Quando ela não é normal, ela é, obviamente, ramificada. Então, cadeia ramificada é aquela que apresenta ramos, certo? Ou ramificações. Exemplo, CH3, CH, CH3, CH2, CH3. Então, observe esse desenho. Nós temos aqui uma cadeia de 4 carbonos, porém, nós temos aqui uma ponta nessa cadeia. Essa ponta aqui a gente chama de ramificação, certo? Nós poderíamos também ter uma cadeia fechada, ramificada. Então, aqui é uma cadeia fechada, uma estrutura fechada. E aqui, se nós colocássemos aqui CH3, isso aqui é uma cadeia ramificada, porque tem a estrutura fechada, que é o ciclo, porém aqui nós temos uma ponta, uma ramificação, tá certo? A terceira classificação, eu vou mudar aqui a posição do papel. Pronto. A terceira classificação das cadeias é quanto aos tipos de ligação. Então, quanto aos tipos de ligação, a cadeia pode ser saturada ou insaturada, que vai envolver aqueles tracinhos que nós vimos lá nas ligações. Tá? A cadeia pode ser saturada ou insaturada. Cadeia saturada é aquela em que só existem ligações simples entre carbonos. A gente viu que o carbono faz ligação simples, duplas ou triplas, tá certo? Então, quando nós falamos que a cadeia é saturada é porque só existem ligações simples. Então, vamos dar aqui um exemplo. CH3, CH2, 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 CH3. Então, observe aqui que entre os carbonos, a gente só observa ligações simples. Apenas um tracinho entre os carbonos.
Isso aqui a gente chama de cadeia saturada. Mas poderíamos também ter uma cadeia fechada saturada. Então, por exemplo, aqui, ó, CH2, 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 CH2. Então, observe que é uma estrutura fechada, cadeia fechada. No entanto, entre os carbonos, a gente só tem ligações simples, que é exatamente apenas um tracinho. Tá certo? Agora vamos para a cadeia insaturada. Cadeia insaturada é aquela que apresenta ligações duplas ou triplas entre carbonos. Então vamos aqui fazer um exemplo. CH3, CH, dupla, CH, CH2, CH3. Então observa que essa cadeia, ela é uma cadeia aberta, claro, porém observe que entre esses dois carbonos existe aqui uma ligação dupla, que são dois tracinhos na mesma direção. Então isso aqui a gente chama de cadeia insaturada, porque tem uma insaturação, que é exatamente a presença de ligação dupla ou tripla, tá certo? Ou poderíamos também fazer essa cadeia aqui, CH2, CH2, C, tripla, C, CH3. Então observe que nessa cadeia aqui, apareceu aqui ó, uma ligação tripla. Aí também nós chamamos de cadeia insaturada. Só que essa cadeia insaturada, ela poderia ser uma cadeia fechada. Então se eu fizer isso aqui, ó, eu fiz isso aqui, tá certo? Observe que é uma cadeia fechada, porém nós temos aqui uma ligação dupla, porque aqui nós temos um carbono e aqui nós temos outro carbono. Então entre esses dois carbonos, observe que é uma ligação dupla, dois tracinhos aqui, ó. Então aqui é uma cadeia insaturada, tá certo? E a última classificação das cadeias é quanto... Classificação 4 é quanto a natureza dos átomos. Quanto à natureza dos átomos. Nessa classificação, a cadeia pode ser homogênea ou heterogênea. Então, cadeia homogênea e cadeia heterogênea. Então, vamos lá. Cadeia homogênea é aquela em que aparece apenas átomos de carbono, tá certo? Então vamos colocar aqui um exemplo. CH3, CH2, CH2, CH3. Então se a gente observar essa cadeia, só tem aqui átomos de carbono. É claro que tem o hidrogênio, mas o hidrogênio já faz parte também das cadeias carbônicas. Um elemento que está sempre presente com o carbono. Então, fora aqui o hidrogênio, nós não temos aqui outro elemento diferente de C, de carbono. Então, isso aqui é uma cadeia homogênea, tá certo? Vamos ver aqui outro exemplo. Eu poderia também fazer uma cadeia fechada homogênea. Fazer aqui um quadrado, tá certo? Isso aqui é uma cadeia homogênea. Porque aqui nós temos um carbono, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Então, não tem aqui dentro dessa cadeia átomos diferentes de carbono, tá certo? Poderíamos fazer uma cadeia homogênea também assim. CH3, CH2, C, dupla O, CH2, CH3. Então, observe aqui que essa cadeia também é homogênea. Por quê? Só tem átomos de carbono. Aí vocês podem falar, mas tem um átomo de oxigênio nessa cadeia. Mas esse átomo de oxigênio, ele não está aqui entre carbonos. Ele precisaria estar aqui entre carbonos, dentro da cadeia. Então, ele está fora da cadeia. Então, essa cadeia continua sendo homogênea, tá certo? Agora vamos para a cadeia heterogênea. Deixa eu isolar aqui. Cadeia heterogênea. Cadeia heterogênea é aquela que, além de átomos de carbono, vão aparecer outros elementos diferentes de carbono entre carbonos. Então vamos aqui fazer um exemplo. CH3, CH2, O, CH2, CH3.
Então, observe que essa cadeia, tá certo? Nós temos aqui, além dos carbonos, apareceu aqui um elemento diferente de carbono, o elemento oxigênio. E ele está entre carbonos, tá certo? Esse elemento diferente nós chamamos de heteroátomo. Por isso que a cadeia é heterogênea. Então, ele está quebrando a cadeia, tá certo? Então, isso aqui é uma cadeia heterogênea. Poderíamos também ter uma cadeia fechada. Vou fazer aqui um desenho. Observa aqui uma cadeia fechada, tá certo? Sendo também heterogênea. Porque nós temos aqui os carbonos nas quinas. Porém, observe que nós temos aqui em cima um elemento diferente de carbono, que é o S, o enxofre. E ele está exatamente entre carbonos, ó. Então, ele é o heteroátomo. Aí, essa cadeia também é heterogênea. E embaixo também nós temos outro heteroátomo. Outro enxofre entre dois átomos de carbono, tá certo? Então, isso que é cadeia heterogênea. Espero que tenha ficado clara aí a nossa revisão, tá certo? Aí, na próxima videoaula, nós já estaremos resolvendo os nossos exercícios. Um forte abraço a todos e até a próxima.